Olá, tudo bem com você? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa da cor preta com alguns detalhes em branco e atrás de mim é uma estante de ferro na cor vermelha, onde encontram-se alguns bonecos e livros. E na nossa videoaula de artes cênicas de hoje, iremos falar sobre arte moderna. Vem comigo! No ano de 1922, existiu no Brasil um evento denominado Semana de Arte Moderna, que tinha como principal objetivo criar uma arte nacional, fugindo da estética europeia tão desenvolvida por aqui. Os artistas fizeram manifestos, poemas, quadros e intervenções, mas mesmo assim, o modernismo brasileiro, que muitos acreditam ter começado nessa semana, ainda estava longe desse real objetivo. A classe dominante e que realizou a tal semana era a burguesia branca, com suas visões, seus problemas e questionamentos de pessoas brancas. Os povos originários, indígenas, e os negros africanos que vieram forçados e aqui escravizados não tinham vez. Eles até eram retratados em algumas obras, porém em grande parte de uma forma estereotipada, ou seja, pela visão do homem branco. O modernismo demorou um pouco para chegar até o teatro brasileiro, cerca de 20 anos após a tal semana. Para muitos estudiosos, o teatro moderno brasileiro teve início em 1943, com a montagem do espetáculo Vestido de Noiva, texto de Nelson Rodrigues, encenado pelo grupo Os Comediantes e dirigido por Zbigniew Ziembinski. E aqui eu faço uma pequena observação. O teatro brasileiro moderno buscava a sua identidade, buscava uma linguagem nacional, uma forma brasileira de se fazer teatro. Pois bem, a peça que é considerada o início desse teatro foi dirigida por um polonês. Zimba, como era chamado entre amigos, era envolvido com o teatro na Polônia desde os seus 12 anos de idade. Aos 33 ele vem para o Brasil, onde morou até os seus 70 anos, quando veio a falecer. Com a sua encenação inovadora de Vestido de Noiva e com seu longo processo de ensaio, Ziembinski introduz no teatro brasileiro a noção do diretor, aquele que cria uma encenação, quase como um pintor da cena, substituindo então a função do ensaiador, aquele que se preocupava apenas em distribuir os papéis e marcar a movimentação em cena. Até aquela peça, o usual no teatro brasileiro era ensaiar em uma semana e apresentar-se na seguinte, com poucos ensaios e com os atores recebendo apenas as suas falas. Método comum no teatro profissional de Procópio Ferreira e de seus contemporâneos. Mesmo com esse marco inicial do teatro moderno, alguns assuntos ainda eram iguais, infelizmente. Artistas negras e negros não tinham espaço em grandes espetáculos. Geralmente, quando algum personagem era interpretado por artistas negras ou negros, vinha para reforçar os estereótipos, a partir do direcionamento das artistas negras ou negros a personagens secundários ou até pejorativos. Além da utilização da técnica blackface, que aqui no Brasil remonta ao teatro de revista carioca, um gênero teatral que em meados do século XIX fez bastante sucesso entre os autores e empresários teatrais daquele período. A prática racista de blackface consistia em imitações estereotipadas dos estilos dos escravizados e libertos. Com o rosto pintado de preto, os lábios eram desenhados de grosso modo e os trejeitos físicos feitos de forma exagerada. Além da pintura da pele e dos lábios, também existia a adoção de vários sinais sutis, como o olhar e o sorriso infantilizados, que tinham por objetivo a ridicularização da população negra que seria retratada nos palcos. O modo como essas representações eram construídas dialogava com as teorias raciais do período, defensoras da inferioridade dos não-brancos. Diante de tal cenário, em 1944, com a proposta de valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte, surge o TEM, Teatro Experimental do Negro. Idealizado por Abdias Nascimento, tinha a intenção de criar um novo estilo dramático, com uma estética própria, e não apenas cópias e recriações do que se produzia em outros países. Abdias Nascimento, um dos maiores pensadores do Brasil, era, dentre tantas funções, professor, militante, artista, ator e diretor.
nasceu em março de 1914, ou seja, bem próximo à abolição da escravatura de 1888. Nasceu em Franca, estado de São Paulo, e era neto de africanos escravizados. Seu pai era sapateiro e músico, e sua mãe era doceira. Abdias trabalhou desde os 7 anos de idade. Completou o 2º grau, com diploma em contabilidade, em 1928. Formou-se como economista pela Universidade do Rio de Janeiro, em 1938. Fez pós-graduação no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em 1957, e em Estudos do Mar, no Instituto de Oceanografia, em 1961. Mas voltando ao TEM, relacionando cultura e sociedade de forma intrínseca, a companhia buscou integrantes de diferentes camadas sociais. Abdias relatou em seu texto Teatro Experimental do Negro, Trajetória e Reflexões, que os primeiros participantes do TEM foram recrutados entre operários, empregados domésticos, favelados sem profissão definida e modestos funcionários públicos. E assim formou-se a primeira geração de atores e atrizes negras e negros e favoreceu a criação de uma dramaturgia que focalizasse a cultura e a experiência de vida dos afro-brasileiros. Após o processo de recrutamento e preparação dos artistas, o TEM trabalhou com o TEB, Teatro do Estudante do Brasil, na peça Palmares, de Estela Leonardo. Mas já em 1945, decide promover a primeira encenação própria da companhia, mas sem encontrar na dramaturgia brasileira obras que refletissem o propósito do TEM, foi encenada O Imperador Jones, peça do norte-americano Eugene O'Neill, que Abdias havia assistido no Peru, onde infelizmente também praticavam a blackface. O texto concentrava temas considerados importantes para os propósitos da companhia, uma vez que incitava reflexões críticas sobre a situação do negro na sociedade pós-escravatura. O'Neill cedeu os direitos da peça para o TEM, que após intensa preparação, estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com direção de Abdias Nascimento e protagonizado por Aguinaldo Camargo. Até aquele momento, negras e negros só pisavam no Teatro Municipal se fosse para limpar o chão. Por 17 anos, a companhia trabalhou com textos brasileiros e estrangeiros, trazendo reflexões sociais significativas, com atores e personagens negras e negros, para além de estereótipos e preconcepções. Dentre os atores e as atrizes formados pelo TEM, estão Ruth de Souza, Haroldo Costa, Léia Garcia e José Maria Monteiro. Por mais que Abdias seja um homem que, ainda em vida, né, por um esforço fenomenal dele mesmo, de Elisa Larquem, a esposa dele, e de muitos companheiros nossos, né, um esforço para não deixar, né, essa força, essa potência desse homem, né, tão grandioso ficar esquecido. Mesmo assim, a gente ainda tem que explicar quem ele é. E mais grave ainda para nós das artes, né, ter que explicar o que é e o que foi o Teatro Experimental do Negro e como ele reverbera em nós. O Teatro Experimental do Negro foi um processo de incentivo à autovalorização e crescimento do afro-brasileiro na nossa sociedade e que, apesar de ser pouco lembrado nos dias atuais, tem um valor indispensável para a história cultural e a história social brasileira. Se nos anos de 1960, Paulo Freire e Augusto Boal ganharam um destaque mundial por desenvolverem a alfabetização e a encenação com adultos até então considerados analfabetos, Abdias Nascimento, Ironildes Rodrigues e o Teatro Experimental do Negro já desenvolviam essas práticas na década de 1940. Se vocês fizerem uma entrevista com diversos estudantes das escolas de teatro de todo o país e perguntarem, falem para mim sobre Abdias Nascimento, as pessoas não vão saber falar. Mas se vocês perguntarem, falem quem foi Nelson Rodrigues, as pessoas, lógico. Então isso é o quê? Isso é educação. É o que o país está educando para estar à flor do pensamento e o que o país está educando para estar à margem do pensamento. A trajetória do TEM tornou-se um incentivo para a criação de outras companhias por ex-participantes do TEM. Atualmente, temos aqui no Rio de Janeiro o Coletivo Preto, criado em 2016 com o objetivo de produzir, fomentar, divulgar e criar trabalhos que coloquem a mulher negra e o homem negro em espaços de protagonismo. É formado por 4 artistas realizadores: Dreyson Menezes, Orlando Caldeira, Sol Menezes e o angolano Licínio Januário. Bom, galera, se vocês quiserem mais informações sobre o Abdias, sobre o TEM, sobre o Coletivo Preto, vocês encontram na nossa videoaula Cultura Brasileira e também nos canais de TV e de YouTube da Multirio. Vocês encontram vídeos, entrevistas
reportagens. Acessem, pesquisem, conheçam um pouco melhor a nossa história. Bom, eu vou ficando por aqui, mas aproveito para convidar o professor Arthur Cordeiro, de Artes Visuais, que vai apresentar a vocês mais algumas obras artísticas do maravilhoso Abdias Nascimento. Professor Arthur, é com você. Abdias Nascimento, além de ter sido tudo isso que o professor Ricardo já falou, percursor do direito dos negros no Brasil, intelectual, deputado, senador, ator e teatrólogo, ele também foi artista visual. Na videoaula de artes visuais hoje, vamos analisar a obra O Que Oxóssi, de Abdias Nascimento. Os seus quadros usam conceitos modernos na forma, com abstração e geometrização, além da simbologia ligada diretamente no tema. As suas produções são imersas nos símbolos da cultura de matriz africana. Podemos dizer que Abdias faz um repaginamento dos conceitos dos primeiros modernistas, enquanto aqueles artistas da semana de 22, de família de ex-escravocratas, nascido na aristocracia, eles se utilizavam da cultura popular como tema, Abdias é o avesso disso. Ele nasceu em uma família de ex-escravizados. Sua mãe era doceira, seu pai era sapateiro. Abdias não via a cultura popular como tema, ele vivia a cultura popular. A obra que vamos analisar é O Que Oxóssi, onde ele faz óbvia referência a um dos 4 símbolos nacionais que estão declarados em nossa Constituição, a bandeira do país. Você sabia que a nossa bandeira foi pintada por um artista francês chamado Jean-Baptiste Debré? O importante mesmo sobre a bandeira é que elas são feitas com as cores da família real portuguesa e a família da Áustria. O quê? Você achava que o verde era mato, o amarelo a riqueza e o azul o céu? Bom, também é isso, mas essas cores querem dizer muito mais. O verde é a cor da família Bragança e o amarelo é a cor da família da arquiduquesa Leopoldina. Dom Pedro, que era Bragança, foi casado com Leopoldina, logo o verde e o amarelo unidos. Na bandeira, nós temos realmente o azul representando o céu. Podemos ver a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela é uma conexão do caminho Brasil e Portugal. Além disso, o lema que está escrito é ordem e progresso. Ela é retirada da filosofia positivista. O lema positivista é amor e ordem como base, o progresso como meta. Uma pena, esqueceram de colocar amor na bandeira e ficamos só com a ordem e o progresso. Voltando à bandeira de Abdias, nessa ele insere símbolos e modifica outros. O primeiro símbolo que podemos perceber é o Ofá, que em Yorubá é arco e flecha. No caso, o arco e flecha de Oxóssi. Oxóssi é uma das divindades do candomblé. Suas cores são o verde e o azul, que obviamente podem ser relacionadas às cores da bandeira, dando novos significados tanto ao verde quanto ao céu. Abdias faz o arco num tom de azul escuro, pois Oxóssi também é a divindade da caça, mas só caça durante a noite. Na Umbanda, Oxóssi é associado à figura de caboclo. Caboclo é o filho do homem branco com indígena. Tanto Oxóssi no candomblé quanto caboclo na Umbanda são saudados com o termo Oquê, que significa salve. Abdias substitui o termo positivista, ordem e progresso, por Oquê, 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 Oquê. Mas a quem ele está saudando? Abdias está revelando que mesmo que os nossos colonizadores portugueses, europeus, de família verde Bragança e amarelo austríaco, mesmo que eles quisessem se sobressair na formação do nosso país, foi na calada da noite que as culturas afro-indígenas atravessaram como uma flecha todo o sofrimento e fazem parte constituinte da nossa cultura. Apesar de Abdias manter na escrita o sujeito oculto, pela simbologia, o salve é óbvio. O que África, o que Tupi. É importante ressaltar, a bandeira de Abdias não está na horizontal. Ela fica na vertical. Isso dá um novo significado, porque deixa de ser uma bandeira e se parece mais com estandarte. Estandartes são erguidos por tropas. Durante as batalhas, elas são levantadas na frente do exército, quando ele vai combater o inimigo, como se fosse a insígnia de uma nação. Mas não me parece que Abdias fala de guerra. Apesar de Oxóssi ser o orixá da caça, ele não pretende destruir, como os portugueses destruíram os povos de origem africana e os indígenas. Oxóssi caça, mas caça de forma inteligente, deixando a natureza descansar, pegando da natureza somente o suficiente. Isso não é nada parecido com a guerra. Para mim, verticalizar
a bandeira nacional, transformando no estandarte, é mais adequado não ao exército, mas como se fosse a porta-bandeiras de uma escola de samba. Escolas de samba também disputam com música, com dança. E o que seria mais moderno, mais autêntico, mais antropofágico do que o carnaval? Não sabe o que é antropofagia? Não conhece os artistas modernos? Procure seu professor de arte. No mais, até a nossa próxima videoaula, pessoal.